Que a graça do Senhor possa invadir a sua casa, invadir o seu coração. Que bom receber você em mais um programa Profetizando Vida, esse lugar que o Senhor tem nos dado para partilharmos da sua palavra e profetizarmos vida sobre os lugares que estão secos, sobre os lugares que estão mortos, necessitando da sua graça, da sua intervenção. E é muito bom estar aqui nesse dia para poder ser para você esse instrumento de bênção e ter você aí sempre também edificando as nossas vidas aqui na Rede Super. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13, a partir do versículo de número 5. Assim lemos na palavra do Senhor. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. E o verso de número 20 diz: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. A palavra sempre é semeada em vários corações. 10.000 pessoas aproximadamente estavam reunidas na praia neste dia em que Jesus Cristo estava ensinando essas pessoas por parábolas. Posteriormente, Cristo então passa a dar aos discípulos o significado da parábola do semeador. E olha que fato interessante, porque é Jesus mesmo quem está interpretando a parábola, diferente das outras parábolas contadas pelo Senhor, que tem um ensino claro por trás de cada uma delas. Jesus aqui não, ele esmiuça a parábola, nos fazendo compreender os detalhes do seu ensinamento. E ele diz que um dos obstáculos enfrentados pela pregação, pela proclamação da palavra, por aquele que lança a semente, é exatamente encontrar no seu caminho um coração cheio de pedras. O texto diz que esse coração ele recebe a palavra com alegria e por um determinado momento a palavra até começa a frutificar no seu coração. Mas o texto diz que isso não passa de empolgação, porque logo quando aquela semente brota e a planta começa a nascer, o sol a seca, porque não tem raízes profundas. E Jesus então vai nos dizer que esse coração é semelhante ao daquela pessoa que recebe a palavra, mas quando as tribulações, as adversidades por causa da palavra começam a assolar a sua vida, logo ele abandona a palavra. Muitas vezes nós estamos interessados apenas nos benefícios da palavra de Deus. Aliás, há pouco tempo atrás, estava ouvindo um pregador que estava contando uma história sobre uma caixinha de promessas. E esse pregador, o Paulinho Palhaço, ele estava contando que certa feita ele entrou na casa de uma senhora e ele começou a tirar ali alguns versículos da caixinha de promessa. E ele estava surpreendido porque cada palavra era uma melhor do que a outra. E ele então virou para aquela senhora e disse: olha, essa sua caixinha de promessas, ela é extraordinária, ela é maravilhosa. E a senhora então voltou-se para ele e disse: não é, pastor, é porque eu comprei várias caixinhas e eu montei a minha com as melhores promessas, as melhores palavras. Todos nós queremos experimentar dos benefícios, dos privilégios do reino de Deus, não é verdade? Todos nós queremos advogar para nós, tomarmos posses de promessas como aquela que se encontra em Isaías 53, verso 4 e 5, que Cristo levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós também queremos nos apropriar de Filipenses 4,19, o nosso Deus, segundo a sua riqueza e glória, supre em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Nós também queremos tomar posse da palavra de Êxodo 15:26, que Ele é o Senhor que nos sara. Mas Jesus Cristo também vai nos dizer que quem quer vir após mim não deve amar a sua vida. Pelo contrário, deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e passar a seguir o Senhor Jesus. Porque todo aquele que amar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por causa dele e do Evangelho, de fato irá encontrá-la. A mensagem de Cristo ela tem muitos benefícios, muitos privilégios para cada um de nós. Mas ela também traz as suas responsabilidades, as suas implicações de responsabilidade. E, infelizmente,
quando a mensagem é recebida tão somente com empolgação, essas responsabilidades, elas acabam levando a pessoa para tão distante, tão longe da palavra de Deus. Como é triste quando você se depara com uma pessoa que algum dia já recebeu tanto da palavra, já recebeu tanto do evangelho, já esteve em cultos, presente, participando da graça, experimentando da glória do Senhor. Como é descrito ali em Hebreus, no capítulo 6, você se lembra? O escritor aos Hebreus nos diz que as pessoas experimentam dos dons celestiais, experimentam da graça, do favor de Deus, mas o texto bíblico diz que depois de um tempo essas pessoas então se apartam, vêm apostatar da fé. E o escritor aos Hebreus, ele é duro ao dizer que para essas pessoas é impossível recobrar o arrependimento porque estão crucificando novamente para elas o Filho de Deus. Sabe, um dos grandes impedimentos à palavra de Deus é o sofrimento. E muitas pessoas, por causa do sofrimento, às vezes, abandonam o Evangelho. O sofrimento que advém do Evangelho, o sofrimento que advém da obediência à vontade de Deus. Nós não estamos falando aqui do sofrimento que a vida mesmo o traz. Jesus disse em João 16:33, tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz, porque no mundo tereis aflições. Não, não é desse sofrimento que nós estamos falando. O sofrimento das intempéries da vida, não. Nós também não estamos falando do sofrimento que é em decorrência de uma ação pecaminosa, da desobediência, não. Nós estamos falando aqui do sofrimento que vem pela palavra. Aquele sofrimento que Paulo sofreu, aquele sofrimento que Pedro sofreu, o sofrimento que muitos cristãos hoje estão sofrendo em locais onde o evangelho é proibido, o sofrimento que pessoas estão experimentando agora mesmo, talvez no seu trabalho, porque se recusam a práticas ilícitas por causa da sua fé. Jesus Cristo, ele diz que, infelizmente, muitas pessoas, quando experimentam por esse sofrimento, elas preferem o abandono do que o compromisso fiel com o evangelho. Que isso não aconteça comigo, que isso não aconteça com você. Que nós possamos, juntamente com a igreja do Senhor que tem cantado e proclamado esse hino por toda a história, também cantar e dizer: levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. Seja essa a nossa oração, a nossa mensagem. Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus te abençoe.